Bom, saudações a todos, sou Marcos Arino Babalaoui Calgundá e esse é o canal do YouTube associado ao blog escrito www.milatra.com.br. Este vídeo é a segunda parte que eu estou falando sobre o poder feminino e a questão de Ianifá que está sendo feita por Babalaoui, está certo? A questão de Ianifá. É a segunda parte do vídeo, né? Quem não viu a primeira, recomendo que veja a primeira, porque ver a segunda sem ter visto a primeira vai perder uma parte positiva, que não seja impossível, mas acho muito complicado. Recomendo ver a primeira. Quem não viu, começando a segunda parte agora, aguarde, se estiver interessado até o final, vamos continuar com o vídeo. Bom, nós estamos reiniciando aqui, iniciando a parte 2 do vídeo, e eu estou regravando esse início do vídeo, porque depois que ficou pronto, eu vi que eu tinha feito um pedaço longo, né, em que eu lia 3 histórias de Odu, né, contando que é a continuação daquela primeira que eu li na parte 1, só que ficou muito longo, muito chato, muito quebrado, ficou bem complicado de entender. Então eu vou repassar essa primeira parte aqui, vou basicamente contar as histórias e vai continuar com o final que eu faço comentário sobre a história que dá no mesmo. Então estou aqui refazendo essa primeira partezinha aqui que não ficou legal. Então, o que acontece, né? Então, na primeira parte, a gente viu aquele verso capturado pelo VG, mostrando a parte que o Olodumare dá para o poder para Odu. Qual é a sequência disso? A sequência disso é um outro verso que aí eu mostro no livro. No livro tem lá 3 fontes diferentes, eu mostro o VG, eu mostro o Popula, eu mostro um terceiro que eu não lembro, acho que eu Ibi. São três histórias diferentes com a mesma temática, tá certo, né? E qual é essa temática? É o que acontece com o Urumilá para casar com o VG. O resumo é o seguinte, então, quando Odu nasce, os pais já notam que era diferente. Por quê? Porque Odu é batizada como Oró Modimodi, né? E esse Oró é uma figura que aparece explicitamente no Odu Fumeji. Quem estuda Odu sabe disso. O Oró é uma figura interessante, muito ligada à energia da terra, é como se fosse um ser mágico, com os poderes acima de todo mundo, de qualquer Irumolé. E isso está no Odu. E só que é uma figura humana meio deformada, meio esquisita, e que causa problemas. Então, esses problemas que causa, o Oró provoca problema contra outras pessoas. Então, no fundo, tem uma história interessante no qual o Urumilá vai sair de casa para viajar, né, para fazer o trabalho dele, aí deixa as pessoas da família dele lá, aí o Oró, que era conhecido dele, até amigo dele, vai lá e encontra e entende que as pessoas fizeram graça com ele, não trataram ele bem, aí bota todo mundo da casa doente, né? E a pessoa fica muito doente imediatamente, aí só com o feitiço que ele lança. Aí o Urumilá na viagem percebe que alguma coisa está errada, o Urumilá volta para casa, encontra todo mundo, procura Oró para desfazer a situação, e o Oró vai lá e desfaz a situação. Então eu fiz esse pedacinho aqui só para mostrar que Oró é uma figura mítica, não posso dizer que seja um mulher, né? Mas é uma figura mítica da terra, do Aie, e que tem muitos poderes. Então, nesse verso, uma das versões dele, a versão do Popula, ele diz, a versão do VG é um pouco diferente disso, mas na versão do Popula ele associa Odu a Oró Modimodi, tá? Mas isso é só para dizer que tem um poder muito grande em Odu. Qual é o contexto dessas 3 histórias, né? O Odu nasce, no nascimento os Babalus fazem coxé e percebem que ela era uma pessoa, que aquela criança era muito poderosa, que tinha dotado de grande poder e que estava destinada a casar com um homem muito especial. Aquela criança vai crescendo. Nesse crescimento é uma menina que se dá bem com os homens, ela se relaciona bem com os homens e não gosta das mulheres. Provavelmente por causa da aparência dela, então ela tem muita simpatia, está sempre no meio de homens, isso é uma coisa importante na história. Nas 2 histórias do VG, também na história do Popula e na outra. Então o Odu é uma mulher que se relaciona com os homens, ela tem muita facilidade, está sempre no meio dos homens, conversando, né, com todo mundo. E ela tem o ciúme das mulheres, né, não tem aparência. Aí quando chega na idade dela casar, ela começa a ir ao mercado, tem
muitos homens que já conheciam ela ficam com um pouco de medo dela, porque sabe que ela é dotada de um poder imenso, né? E esse poder se manifesta enquanto ela estava crescendo ainda, em que ela trazia prosperidade para a casa do pai dela. O pai dela, que também era um Oluo, e ela ajudava o pai ficava rico, próspero e tal. Então, ela trazia prosperidade para a própria casa dela. Todo mundo já sabia disso, sabia do poder, mas os homens ficavam naquela do tipo, como eu vou enfrentar? Aí o que aconteceu foi que veio para o Luminá soube da história e decidiu casar com ela. Procurou os babalaôs, todos disseram, beleza, você tem que... você vai poder fazer com ela, mas primeiro faça uma boa preparatória, você tem que fazer uma oferenda à terra, Ilé, tá certo? Para você poder partir com esse objetivo de casar com Odu. Aí Orumilá preparou essa oferenda, ele foi dado instruções, ele fez a oferenda à terra. Essa oferenda é especial por quê? Porque quando Odu chega lá, ela diz, Odu tem uma frase muito interessante. Odu chega assim, que atrás dela veio um mal, ou seja, vem muita coisa ruim atrás dela, assim como ela tem o pássaro, né, Aragamagô, né? Então, aí ela diz assim, que essas coisas que acompanham ela precisam ser alimentadas. Aí lá, ela viu na terra lá a oferenda, e interessante, por que na terra? Porque naquele outro verso original que eu contei na parte 1, eu não sei uma coisa que eu esqueci de comentar outra vez, na primeira gravação. Aquela vez lá, o Mário disse que ela vai vir ao Aie, né? E diz que ela sustentará o mundo, não só como mãe. E ali existe uma ligação implícita de Odu com a terra, com Ilé, Onilé também. E essa ligação já é presente, assim, acho que no livro está explorado essa ligação. Então existe uma ligação de Onilé, Ilé, né? Na realidade, com Onilé, Iaunlá e Odu, né? Os nomes se trocam, multiplicam, não. Pois é, eu falo assim, os urubás têm sempre essa coisa de multiplicar nomes, os nomes para a mesma coisa. Então essas coisas se associam. Aí a gente tem que pegar as histórias para ver como uma coisa se acontece para associar. Então a vinda de Odu, com aquele poder todo, está associada a ser a divindade da terra, né? Iaunlá, que é essa que tem esse poder da terra, e aí por isso a associação com Oró, né? E o controle sobre essa coisa do mal, principalmente do pássaro, que está associado a Iaunlá, a terra que controla, né? Então, assim, essa aqui é uma ligação muito, muito sutil, muito interessante, que só quem estuda percebe, do primeiro verso do Odu, com essa história que ele dá o exemplo de Setará, e depois de toda a relação da terra com o negócio. No livro está lá explicado isso, inclusive relacionado ao culto de Oboni e Geledé, e que esses cultos ligam a divindade da terra e Iaunlá a você aplacar os poderes das Adjé. Então, quem vai no livro vai encontrar essa referência lá, tá? Bom, então, aí ele faz aquela oferenda, Odu olha, acha legal, tira, aí aquelas coisas que ela diz, né, as coisas que vêm com ela come lá, né? Aí ela acha muito bom, o pássaro também vai comer, aí ela vai entrar na casa de Orumilá, tá certo, né? Já com as coisas de ruins que acompanham tendo ela comida, então não fazendo mal ninguém para que é para casa lá. A Orumilá diz que quer casar com ela, diz que viu a oferenda, achou bom, diz que beleza. Aí ela descreve o seguinte, olha, se você casar comigo, você vai ser a pessoa mais poderosa, vai ter o poder acima dos Urumolé. Aí ela descreve lá na história que ele terá o poder máximo, que ela protegerá ele de qualquer coisa de mal. Se alguém tentar fazer um mal para ele, esse mal volta para a pessoa que tenta. Então, nesse diálogo, em que os dois lá vão falar de casamento, ela diz que ela, ao engajar com ele no casamento, vai dar para ele poderes para fazer coisas, tá certo? Como também proteger ele de tudo aquilo que qualquer pessoa que fizer alguma coisa com ele. Aí eles aceitam Orumilá, só que ela estabelece só que tem uma condição. A minha condição é o seguinte, você tem mulheres, suas mulheres atuais não podem olhar para mim, não podem me ver. Esta é a condição que o Odu estabelece. Ela diz, podemos nos casar e ninguém mais, mulher não pode me ver. E diz que o Orumilá tem que agradar ela, tem que paparicar, ela quer ser paparicada, agradada pelo marido o tempo todo, tá certo, né? E em troca disso ela dá tudo aquilo que ela prometeu dar. Aí o que o Orumilá faz? O Orumilá vai nas mulheres, conversa com elas, olha, tem essa oportunidade, isso aqui por esse bom motivo, só que tem a seguinte condição, vocês têm que aceitar ela e não podem jamais ver ela, tem que fazer tudo para ela, vai ficar isolada, ela vai receber tudo, vocês fazem, né, comida e tal, e ninguém vai ter contato com ela. Aí nesse momento, bem típico, né, da figura feminina em Fá, como está nos versos, né, as mulheres aceitam, não, tudo bem, ótimo, claro que pode ser assim, está tudo tranquilo.
E Odu vai para casa e ela fica num canto da casa que é isolado para ela, e só ela tá lá no quarto dela, né? Então, e nunca. Aí Orumilá, todo dia que chega na casa, procura Odu, vai lá dançar para ela, fazer não sei o que. Orumilá cumpre o combinado com ela, que é paparicar ela diariamente para aquilo. E as mulheres fazem as coisas todas, arrumam a casa, não vão naquele canto, mas vão lá entregar comida para ela, alimentam ela, tudo que tem que fazer. As mulheres alimentam, as mulheres de Orumilá, né? As Apetebi alimentam, mas jamais tem acesso a ela. Isso foi passando, só que 6 meses depois, aquelas mulheres que tinham concordado 3 vezes com o Orumilá, já ficam assim, não, veja bem, não pode ser assim, a gente ia com as tarefas da casa, e ela não fazendo nada, então essa situação tem que mudar, não pode ser assim. Elas começam entre elas a fazer uma coisa, até que forçam a esposa mais velha, né, a fazer uma atitude. Aí um dia, uma noite, eu já não lembro mais do verso, não é claro no verso, sei que elas vão lá para o quarto de Odu, toda ela com as lamparinas, querendo tomar satisfação dela e dizer assim, olha, você não pode ser diferente de todo mundo. Só que quando elas abrem a porta e entram e iluminam com as lamparinas a Odu, elas enxergam Odu imediatamente, todas as mulheres, não diz a quantidade, né, nas histórias, mas todas elas caem mortas na porta do quarto, caem mortas, uma em cima da outra. Cara, morreram. Orumilá, quando chega, encontra lá empilhado na porta do quarto de duas mulheres. E Odu fala assim, olha, não nada, a gente combinou que não podia isso, elas vieram aqui, me viram e morreram. Aí Orumilá, então a história se encerra assim, com Orumilá tirando lá e deixando Odu mantendo Odu e deixando Odu conforme combinado. Então, o que tem essa história, que tem várias versões dela, fecha, né, está em um fumejo, fecha a situação seguinte, que o Orumilá é esse poder feminino que foi dado por Orumilá, tá certo? Tem algumas histórias que dão atenção a isso, e que é dado para ele, somente ele pode ter acesso, e nenhuma mulher pode ter acesso, porque Odu tem essa proibição de ser vista por mulheres, não pode ter acesso. Então é o seguinte, aí que vem as duas coisas, né? Que é a questão de o poder estar em Odu, é ela que transmite esse poder de proteção de fazer do Orumilá, e não poder ser de maneira nenhuma acessado por mulheres, estabelecendo nessas histórias essa proibição, tá certo, explícita, de que mulheres não fazem parte do trabalho de Babalaô, tá certo? Assim como nenhum verso de Fá existe presença ou participação de mulher em nada. Então, encerra aqui, eu vou continuar a gravação anterior em que eu faço um comentário sobre esse vídeo, ok? Vamos lá, vamos seguindo. Eu sei que pode ter sido muito confuso para as pessoas verem essas coisas, mas infelizmente é assim que funciona em Fá, e é assim por isso que tem o Babalaô. O Babalaô tem para poder pegar essas coisas todas, traduzir e explicar para vocês de forma calma. Eu estou fazendo um vídeo aqui, eu não tenho como falar nesse assunto sem ler esses versos para vocês, para não ficar naquela caracterização, ele está inventando isso, eu não estou, está escrito aqui, os versos são esses. Agora tem um trabalho de interpretar. O que eu estou dizendo é o seguinte, a mulher, tendo essa religião, ela foi dotada de grande poder. O Olodumare deu o poder a ela, ela contém o axé, então ela tem um poder, ela tem em si a parte mais poderosa, e isso já é um poder grande demais. Ao homem, ao Babalaô, tanto concedeu o que? Ao Orumilá? A questão de atuar na ação, na execução. Então é o Babalaô, com a energia masculina, que faz a consulta, que se comunica com o Orumilá e que passa para as pessoas e executa aqueles rebotes. Então na mão do homem está a faculdade de executar a ação, a distribuição daquele axé está nas mãos do Babalaô, tá certo? O que divide bem o poder entre as duas mulheres. Então é o seguinte, se a gente for consultar, prestar atenção no Fá, nos versos, que o Fá é a base, são os versos. O que está dizendo o verso Assameji? Está dizendo que é o poder da mulher. O que está dizendo o Fumeji? O que aconteceu? Orumilá, para que ele pudesse ter o poder de verdade, o poder superior, ele teve que associar-se à mulher, tá certo? E essa associação com o poder da mulher foi através de quê? De Odu, o poder masculino. O que ele ganha nessa associação? Ele ganha o Ibadu. O que é o Ibadu? O Ibadu é a representação metafísica do útero feminino. O que é? O Ibadu é isso. O Ibadu é reconstituição do útero feminino. E existe também o Fumeji, a descrição de como é que o Babalaô compõe lá o Ibadu, a composição de alguns materiais físicos, mas o que importa é aquela coisa. Então não existe o Babalaô sem Ibadu, não existe o Babalaô sem o poder feminino, porque é esse poder que protege o Babalaô, que dá a faculdade, o poder dele conseguir fazer as coisas. Então o Babalaô em Fá, ele junta a capacidade masculina de poder ter ação e comunicação com o poder feminino que lhe dá o poder de ter o axé de Odumare para poder atuar
em nome dele, tá certo, né? Então o Babalô tem que juntar essas duas coisas, mas ele junta essas duas coisas na forma da metáfora da cabaça, tá? Então assim, não existe possibilidade, baseada em versos, de você ter uma mulher que exerça os dois papéis, porque você teria a questão que você rompe a primeira parte, que é o equilíbrio. Você não pode botar na mulher o poder de executar e na mulher o poder de receber, que isso tornaria um poder máximo. Não é assim que essa religião se comporta, tá certo? Assim como não pertence ao poder da mulher o poder de fazer essas ações de distribuição. O poder masculino é o poder de execução, tá certo? Então, para essas coisas darem certo, você tem que ter o poder masculino, que é o poder que faz, é a coisa do Ogum, lembra do primeiro verso? Aquele poder que realiza o Ogum, que tem a sua... Esse é o poder que vai na frente, que vai fazendo, enquanto tem o poder feminino, que é o poder que puxa o axé, que vai ser a mãe de todos. Aquilo foi a divisão das coisas. Então você não pode ter uma figura que seja um Aur, né? Que seja feminino, porque você estaria juntando as duas coisas numa fonte única, e isso não é possível. A religião não diz isso. Como eu já falei, já li dezenas, talvez centenas de versos de Fá, de vários odus. Eu vou falar para vocês, eu nunca, em nenhum verso, eu vi a figura de uma mulher fazendo um trabalho bom. Sempre o Babaô é masculino, sempre os seguidores dele são masculinos, tudo é em torno da figura do homem. Então assim, se eu não encontrei em nenhum verso a presença de qualquer coisa que seja uma mulher fazendo o trabalho de um Aô, em nenhuma hipótese, tá certo? E também encontro as justificativas teológicas, explicações de Odumário, dos versos mesmos, dizendo por que aquilo não ocorre e que a participação feminina se dá através do Odu e que o resto é tudo masculino. Onde uma pessoa vai encontrar justificativa teológica, litúrgica, para poder fazer e transmitir isso aqui para a mulher? Não existe na religião esse tipo de coisa. Tá certo? A gente tem que dar o respeito de seguir aquilo que está na teologia, porque se a gente for começar a inventar uma religião da cabeça de cada um fazer o que eu acho que está certo, é absurdo. Não tem essa coisa de assim, não, eu vou fazer porque o jogo me disse, que jogo? Você tem que ter, né? Isso passa a ser o seu Deus pessoal, a sua religião pessoal. Se você ficar achando que é o seu jogo que está dizendo que você tem que fazer, existe sim o certo e o errado. Existe o certo e errado dessa religião, que o certo e errado dessa religião é baseado nos dogmas, é baseado no que está dizendo nos versos. Se não fosse para isso, se todo certo e errado fosse sair da sua cabeça ou do seu jogo, você faz assim, a gente rasga essa religião, joga tudo fora e você passa a ser o Deus, cara. Você passa a ser o Orumilá, ou você passa a ser o Odumário, como muita gente acha, né? Tem muito babalô que se acha Orumilá. Porque se você vai fazer, se você vai iniciar a mulher, se você vai fazer isso, ignorando tudo aquilo que está na religião, todo o conhecimento que está espalhado, eu penso assim, eu vou botar um papel de idiota, um nariz de palhaço. Eu sou um palhaço, por que eu fico lendo versos de Fá, se aquele conhecimento ali não serve para nada? Serve para mim, mas não serve para o outro lá, o outro espertalhão que vai iniciar a mulher baseado em nada, baseado no fato que não existe nada que justifique aquilo, tá certo, né? Se você está comprando isso, está comprando ou está sendo lesada ou quer ser lesada. Você pode estar querendo ser lesada, tá certo? Aí o problema é seu, você e o cara. Tem muita gente assim, eu vou lesar. Não, tem muita gente que foi lesada, tem muita gente que você quer ser lesada. Você está procurando apenas alguém que lese você para te dar aquilo que você acha que é. Mas não tem nenhuma importância. Por quê? Porque não existe justificativa de fazer isso aqui. Vamos falar, historicamente, olha só, desse assunto. Como é que era esse assunto de Anifá? Existiu? Existiu. Como é que é, senhora? Esse assunto eu discuti longamente com pessoas 2003 a 2005, com várias pessoas, até africanas. Naquela época as pessoas tinham interesse em falar a verdade. Como era a história de Anifá? Existia sim, existia. Mas era assim, a mulher para ser Anifá, ela tinha que ser estéril, não podia estar mais em fase fértil. Isso vai em conta da primeira coisa que eu falei para vocês, né? Essa era a regra, tinha que ser mulheres não férteis. E tinha que ser assim, geralmente, e depois disso ela ia aprender aquilo tudo, receber tudo, e tinha um poder. Mas ela não poderia jogar se num raio de X quilômetros em volta tivesse algum babalô, se alguma pessoa pudesse jogar no lugar dela. Então assim, se alguma pessoa procurasse ela, mas estivesse ali num local, numa distância possível, algum babalô, ela não poderia jogar, ela tem que passar para, tem que chamar, vai lá procurar aquele cara. Então se não tivesse ninguém mais para atender, ela poderia atender, tá certo? Como Anifá, tá? Com restrições. Então, mas ela poderia, por quê? Porque na realidade naquela hora ela não era mais mulher fértil, já tinha seu controle sobre o corpo. Claro, o que acontecia com as Anifá? Tinham muito poucas, quase nenhuma.
porque só assim, mulheres de famílias muito tradicionais do Babalaô, é aquela pessoa de, tá bom, quando eu ficar mais velha eu vou ser uma Yanifá. Aí ela passava a vida estudando para, quando chegasse naquele ponto, bom, agora eu posso ser uma Yanifá. E era quase que um troço título honorífico, já que as pessoas não iam deixar ela jogar que ela tiver. Esse tipo de coisa da restrição vai ao encontro de outro mito de Oxum, que também jogava búzios, e jogando búzios, ela jogou para as pessoas que consultaram uma vez que Orumilá saiu de viagem, então só tinha ela. Aí ela falou, não, as pessoas viajaram, estava aqui, eu consultei essas pessoas que precisavam de ajuda usando os búzios e os 16 Odumeji, tá certo? Isso é história verdadeira, está nos mitos, eu tenho textos que falam sobre isso. Então, juntando essas duas coisas, sim, você conta, eu falo, as coisas que eu falo estão contando. Então, essa atitude agora da mulher não jogar, se tiver alguém para jogar, vai ao encontro de um verso que está documentado essa história. Ninguém inventa essas histórias de nada. Então, eu queria encerrar aqui já no meu 22º minuto, só dizendo isso, que essa história de Anifá não tem base teológica nenhuma, tá certo, né? Não existe motivo para isso existir, isso foi uma invenção. Pai, mas como é que surgiu isso? Muito simples, chama-se dólares, né? Tá certo, né? Não se podia fazer, aí começaram a aparecer americanos com dólares lá na Nigéria, as pessoas com pouco conhecimento e muita necessidade de dinheiro, passaram a fazer qualquer coisa por dinheiro, gente, muito simples, né? E aí passaram não só a iniciar qualquer pessoa, os caras iam fazer iniciação, como também apareceram as mulheres, ou então os caras iam viajar para os Estados Unidos, e a mulher, não, eu quero ser. Aí ele vai desprezar aquilo ali, aí ele vai fazer uma cerimônia qualquer lá para ela, para dizer que é. Então, assim, uma cerimônia o cara sem propriedade, né? Porque assim, aquela pessoa não pode receber. Eu nunca participei de nenhuma, nunca participei de nenhuma, tá certo, né? Nunca participarei e acho muito difícil que a mulher receba as mesmas coisas que um Babalaô recebeu na consagração, até porque tem parte daquela cerimônia que só dá para homem fazer, tá certo? Assim, ó, né? É uma cerimônia com um monte de homem lá, você está certo, né? E tem parte da cerimônia que não existe possibilidade de uma mulher passar por aquele parte ali não, tá certo? Não tem possibilidade, a cerimônia é masculina, cara. A própria forma de executar ela, aquela coisa do quarto de Fá ali, tá certo? Não, assim, não tem possibilidade de você fazer aquilo com a mulher, não tem possibilidade. Mas ficou essa história aí. Quem quiser mais informações de verdade sobre o assunto, vai no livro, leia o livro, lá tem mais detalhado, faça questionamentos. O que eu queria falar isso, eu vou tentar fazer um outro vídeo, uma entrevista com outro Babalaô, nós vamos discutir esse assunto de iniciações, né, na prática, tá certo? Vamos ver se vai dar certo. Ok? Abraço a todos.